Olá, professora. Meu nome é Rafael, né? Minha dupla é o João. A gente está aqui gravando o quarto relatório de laboratório de eletromágica. A gente vai falar aqui da capacitância utilizando o software Kickfield. Aqui está os conteúdos que a gente vai apresentar. Então, o Kickfield ele é um software de simulação baseado em métodos dos elementos finitos, FEM, que seria ele criar meio que infinitas divisões, que seria, por exemplo, aqui esses elementos, eles são interligados aqui pelos nós. Ele facilita na resolução de equações. No caso aqui, a gente está utilizando para a gente poder resolver problemas de campo eletromagnético. Então, a gente vai fazer aqui uma simulação de capacitores. Então, ele pega a área desse capacitor e divide em elementos, que seriam umas regiões pequenas, assim. A gente divide ela e essas divisões facilitam no cálculo da diferença de potencial do que a gente está buscando. Então, esse programa ele é um facilitador, utilizando esse método dos elementos finitos, para, por exemplo, aqui no nosso caso, calcular a diferença de potencial, campo elétrico e capacitância. Calcular. Então, aqui está algumas fórmulas matemáticas do que a gente vai usar aqui na simulação, e para calcular também de forma analítica. Tem a capacitância, tem o campo elétrico, o deslocamento elétrico, o campo elétrico, a carga elétrica e a energia armazenada. Aqui está algumas fórmulas e vamos aqui para a simulação em si. No primeiro caso, é um capacitor de placas paralelas FR4, que seria aquela fibra de vidro. Aqui está as dimensões do que a gente usou no laboratório, a gente fez as medições. A permissividade, que é 4.3. E aqui a gente colocou uma tensão de 2 volts em cima, a primeira placa de cima, e a segunda a gente colocou aqui de 0. Então, vai do potencial 2 volts até 0 volts. Aqui mostra que o campo elétrico ele é perpendicular aqui às placas, né, com essas setinhas aqui para baixo. E ele também é uniforme. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele varia de forma igual. Então, ele é uniforme, a variação dele. A variação de 2 volts para 0 volts, ela é uniforme. E aqui estão os resultados, no caso calculado, simulado e o medido. No calculado, a gente encontrou aqui a capacitância de 518 picofarad, e no simulado 515 picofarad, e o medido, que foi o que a gente usou lá na prática, lá no laboratório. Eu vou usar aqui o LCR da bancada, que ele é mais preciso, e deu 537,12 picofarads, isso aqui em 100 kHz. Então, a gente nota que deu uma aproximação bem relevante, foi bem próximo dos resultados, tendo em vista erros e incertezas. Temos também o campo elétrico, o deslocamento, a carga e a energia. No segundo caso, esse aqui seria o capacitor de placas paralelas Rogers, 5880, que seria outra placa que a gente usou, essa placa maior. Tá as dimensões dela aqui e a permissividade dela é menor. Aí aqui, igual a outra imagem que eu tinha explicado, o campo ele varia de forma uniforme, de 2 volts até 0 volts. Aí aqui estão os resultados, calculado, simulado e medido, que nesses dois casos a gente mediu, né? A gente mediu, calculou, e agora a gente tem o valor da simulação também. E aqui também deu bem próximo os resultados, sendo que o calculado 237, o simulado 216 e o medido aqui na bancada 225 picofarad. Então a gente vê que tem uma aproximação, os resultados são até coerentes, estão bem próximos aqui do calculado, simulado
e o medido, na prática mesmo. E aqui os valores também de campo elétrico, deslocamento, carga e energia, utilizando aquela forma que eu expliquei bem no começo. Aqui no terceiro caso, é o capacitor de placas paralelas, mas aqui no caso com dois dielétricos. Os dois casos anteriores, o primeiro e o segundo, era só com dielétrico só, né, no meio aqui, por exemplo. Aqui a gente está usando agora dois dielétricos, no caso vertical, que vai ser, por exemplo, um aqui e o outro aqui. Tem as dimensões, que eu peguei umas dimensões um por um. Aqui a gente está usando duas permissividades, né? Está usando aqui a do ar, que é 1, e a da água, que é 80, bem alto. Então, nesse primeiro caso, foi o dielétrico da água, que é baixo, que é 1, enquanto esse outro segundo caso é o da água, que é 80. O que acontece? Nesse primeiro caso, a gente nota que no primeiro dielétrico da água, do ar, né? Quer dizer, a gente nota que o campo aqui ele se mantém uniforme. Então, a densidade de campo, o campo elétrico, ele varia de forma igualitária até, aqui, ó, de 2 até, até zero aqui. Mas o que acontece? Aqui ele varia de forma igualitária, de forma uniforme, enquanto a densidade de campo no outro dielétrico, que é o da água, que é maior, a gente nota que o dielétrico que não existe variação, a variação é zero. Isso quer dizer que aqui o campo elétrico ele tem a densidade de carga próxima de zero, ou seja, ele não tem variação nessa área aqui, que é a permissividade da água. Então, esse gráfico aqui, essa imagem, né, ele mostra isso para a gente. Aqui está os valores calculados e simulados, né, porque a gente não fez medições usando esse caso. A gente fez aqui, no caso, a gente calculou usando aquelas fórmulas e a gente simulou usando o software QuickField. Só lembrando que a capacidade, a capacitância de capacitores paralelos desse tipo aqui, usando dois dielétricos, a capacitância ela muda, a capacitância ela insere. Então a gente usa essa outra expressão aqui para a gente poder calcular ela. Aqui a gente então nota que a capacitância ela deu aqui esse valor, tanto calculado quanto simulado, então valores bem próximos também. Então meio que está coerente, né? Os cálculos e assim a gente poder comparar com o simulado. Aqui temos o deslocamento D, temos aqui o campo no ar, o campo na água, e temos outros valores aqui de carga e de energia. Aí aqui nesse quarto caso, que é um capacitor de placas paralelas de dois dielétricos, mas ele está na horizontal. Então nesse primeiro aqui a permissividade da água, do ar, e nessa segunda a permissividade da água. Então é meio que quase a mesma coisa, né? No caso, ele só está posicionado de forma diferente. Então, aqui a gente nota que o campo, campo elétrico, ele varia de forma uniforme, enquanto nessa outra área aqui, onde a permissividade é a da água, ele não tem, a densidade de carga é baixa e não tem variação de campo elétrico. Nessa segunda parte, onde a permissividade ela é bem alta, né? Considerando aqui a da água. Aí aqui a gente tem os valores calculados e simulados. Aqui a capacitância equivalente, né, que a gente calculado, e esse daqui é o simulado. São bem próximos também, né, as duas aqui. O campo elétrico nessa região é 2, né, 2 volts. Aí tem os valores aqui de carga, de energia calculados e simulados também. No caso do capacitor coaxial, a gente definiu dois círculos, sendo o círculo interior com raio de 1 metro e o exterior com raio de 2 metros. E entre eles, a gente aplicou a diferença de potencial de 2 volts, sendo que o dielétrico que preenche o espaço a gente definiu como sendo a permissividade do ar. Nesse caso, o software QuickField gerou essa distribuição de tensão no interior do capacitor
da forma radial, né? Como a tensão maior é da circunferência interna do cabo, o campo tem um sentido divergente dessa circunferência, apontando para o potencial, para o menor potencial, né, que seria a circunferência externa. Dessa mesma forma, aplicando uma gaussiana que contorna essa circunferência interna, o software pode gerar para a gente tanto a carga por meio da lei de Gauss, quanto a energia contida e a capacitância, que foram valores bem próximos ao do calculado matematicamente, que foi a carga de 152 picocoulombs, a energia de 157 picojoules e a capacitância de 0,76 picocoulombs. A gente fez o cálculo desses valores por meio principalmente da equação da capacitância, em que a carga ela é definida pela lei de Gauss através do fluxo que atravessa a superfície, né, que nesse primeiro slide a gente definiu essa superfície como circundando essa circunferência interior. E a tensão ela pode ser definida pela integral de linha de EdR. Então vai ser uma integral de linha simples, já que é um caminho que não ocorre a variação do campo elétrico. Ele é sempre na direção radial, então ele vai ser sempre na direção do percurso. E substituindo essas duas equações na equação da capacitância, a gente tem essa relação da carga, e por meio dela também é possível definir tanto a energia quanto o campo elétrico. Então foi a partir delas foram calculados os valores que aproximaram bastante do valor calculado pelo software. Também foi calculado a intensidade de campo elétrico variando no interior do cabo coaxial, e foi gerado esse gráfico da forma logarítmica. Ele foi calculado a partir da aplicação novamente da lei de Gauss no cabo coaxial, que gerou essa equação, e ela foi mudada para ser definida com base na tensão, na diferença potencial, e não na carga. Então, através da integral de linha do campo, a gente pôde definir a tensão aplicada, e essa integral na forma esférica gerou para a gente o ln da equação, que por fim gerou essa distribuição de campo elétrico no interior do cabo, o que condiz com o apresentado, né, que a gente percebe que os vetores de intensidade de campo são maiores à medida que adentramos mais no cabo, né? E já no exterior esses vetores são de menor intensidade. Então, como resultado, para os 5 casos, o software QuickField se mostrou uma ferramenta computacional importante, já que ocorreu a coerência da formulação teórica para a simulação prática do problema, sendo que tanto na geometria cilíndrica quanto na retangular ocorreu essa verificação. Um fato interessante que a gente observou foi a distribuição de campo no interior dos capacitores com 2 dielétricos, sendo que ocorreu essa discrepância grande entre os dois meios, justamente devido à grande diferença da permissividade relativa entre um meio e outro, sendo que o campo ficou muito mais concentrado no ar do que na água. Dessa forma, o QuickField se mostrou um software importante para uma visualização mais didática da influência tanto da geometria quanto do posicionamento das placas
e a influência de cada parâmetro na comportamento eletrostático do problema. Com ele foi possível ter uma visualização mais clara de como esses parâmetros afetam o comportamento dos capacitores, sendo ideal, portanto, para problemas complexos de eletrostática.